Saudações, colecionadores! Está começando mais um Toy Quest TV. Hoje, mais ou menos um clima de podcast e videocast. Podcast que a galera manda mensagem perguntando: Alexandre, quando é que vai retomar o Toycast? Calma, galera, em breve. Mas hoje é uma edição diferenciada e, ao mesmo tempo, muito especial, porque eu vou falar de uma das nossas paixões. E eu não estou aqui sozinho, porque eu chamei um cara que é um Sith Lord, talvez, que é o Rodrigo Moreno. Eu vou terminar o que você começou. Olha aí, começando bem, então. E aí, galera? Mas o Rodrigo, vamos falar desse trailer, cara, que saiu semana passada e que nos já tocou nossos corações de fã, né, cara? Gostei muito, personagens novos e uma protagonista nova aí, provando mais uma vez que o empoderamento feminino está em Star Wars sempre, né, cara? Então, assim, eu particularmente, eu não gosto muito dessa. Porque Star Wars tem várias, como se diz, várias facetas. Uma é aquele lado mais místico, né? Aquela coisa do Jedi, né? E aquele lado mais militar, né? Uhum. Eu curto mais o lado Jedi, né? A luta entre os Sith e os Jedi. Então, eu não curto muito essa parte militar. Ah, Porém, sim. porém, É que o enfoque aí vai ser outro, né? exa- Porque a gente vê que, eu pelo menos entendi assim, que a gente está tendo um episódio novo, uma situação nova dentro do universo Star Wars, que a gente estava acostumado aos capítulos, né? E agora a gente tem algo mais próximo do que a gente conhecia antes com o universo expandido, que eram histórias paralelas de outros personagens que não são aqueles personagens do núcleo central, né, cara? e assim, apesar de não gostar dessa parte muito militarizada, né, Uhum, eu curti muito o trailer. uhum. Eu achei que vai ser realmente um baita filme. Eu espero que o filme ele supra, né, as expectativas do trailer, mas apesar de não ser o meu foco, aquilo que eu gosto mais de Star Wars, eu curti muito, eu realmente eu achei que é uma boa história, é uma parte que ainda precisava ser explorada, né? A gente sabia que tinha acontecido, né? Mas a gente não sabe como aconteceu. Pois é, e por falar em personagens clássicos, cara, a gente tem a aparição de um personagem clássico aí que nos emocionou em ver na pele de uma outra atriz e que, mesmo assim, mesmo sendo uma outra artista a fazer a personagem, eu aceitei muito bem, cara. Eu não sei como qual foi a tua recepção para isso. Olha, olhando o trailer com calma, né? Primeiro aquela expectativa, né? Já olhar no celular, né? Já Hum, durante a semana de manhã, mas realmente a hora que ela aparece, a Momotima aparece, é realmente uma cena que é realmente de arrepiar, acho que qualquer um, qualquer fã. E aí, olhando outros, com mais detalhes, né, outras cenas, você vê outros elementos, né, que estavam presentes já lá no episódio 4, né? Então, não sei se você percebeu, a hora que a Momotima está falando, né, com a Jean, né, uhum, ela tem aquela mesa, né, que na verdade é aquele projetor, né, onde foi determinada ali o planejamento do ataque à Estrela da Morte. Então é a mesma mesa. E os displays que estão ali atrás dela, né, que são aqueles uhum. displays de vidro transparente com aquelas luzes em verde, né, são os mesmos, nas mesmas posições, com as Uhum. mesmas imagens. Então, assim, é fantástico você ver elementos, né, da trilogia clássica, né, de coisas que você foram as primeiras coisas que você viu, né, quando saiu Nova Esperança, e ver isso quase 40 anos depois. São os projetores com aqueles esquemas, né, cara? Os mesmos E, esquemas, e assim, quando as naves estão entrando no hangar, você uhum. percebe que é a base rebelde, né, de Yavin 4 lá do episódio 4. Então é fantástico você começar a analisar, né, o trailer, começar a ver, né, as referências. Putz, sim, apesar de não gostar da parte militarizada no Star Wars, eu achei incrível. Eu É, gostei eu, muito. Na verdade, assim, eu quando ouvi falar do filme, eu confesso que eu não dei muita importância no primeiro momento, sabendo do que ia se tratar a história, né? Que na verdade é uma história, vamos falar assim, dentro do universo Star Wars,
vai ser uma história de espionagem, né, cara? Mas a gente fica muito feliz, cara, ao mesmo tempo, por a gente, por exemplo, ver no subtítulo uma história de Star Wars, um conto de Star Wars. Isso é muito legal, né, cara? A gente ter, não digo a exploração, mas a gente ter outros aspectos, outros tipos, outro gênero dentro de um gênero que é Star Wars, cara. Isso eu acho que para um fã isso é muito bacana. Isso, eles estão amarrando, né, a trilogia, o episódio 4, né, aquela história aquela história que a gente não conhecia, né, que foi tão falada, né. Na verdade, o episódio 4 começa com a Leia colocando lá no R2-D2 os planos, né, dessa morte, e aí ninguém sabia como é que aquilo chegou até as mãos dela. Então, pois é. Eu sempre me perguntei, cara, os caras já têm os planos, né? Eu sempre ficava me perguntando como é que eles adquirem. Será que, porra... Mas assim, Rodrigo, vamos falar dessa personagem nova, cara, que apesar da Priscila Queiroz não estar participando dessa gravação aqui, e eu sei que ela já se apaixonou por essa personagem, eu também me apaixonei. Cenas lindas, cara, com ela, né? Olha, uma das cenas que são realmente também são emocionantes é aquela cena final, quando as luzes se acendem e ela está vestida com a roupa parece a roupa do piloto de TIE Fighter, do Império. Então, aquela cena é incrível. Como não se apaixonar, né? Não. E ela, assim, ela parece realmente bastante carismática, né? Como a Daisy. A Daisy conquistou todo mundo, né? Ela como atriz, né? Como personagem, como pessoa, ela acabou cativando muitos fãs. E eu acho que a tendência é bem por aí também, com essa nova personagem, que parece ser bem forte também, né? Uhum. E é uma tendência dos filmes de Star Wars de seguir, né? Começou lá pela Leia, né? E agora nós temos já mais duas personagens femininas além da Padme, né? Que também era uma personagem com uma personalidade forte, né? Pois é, que isso fique claro, né, para o público machista que condenou o protagonismo aí da Rey no último filme. Isso não é novidade em Star Wars. A Princesa Leia, que é a primeira personagem feminina forte em Star Wars, ela começou com isso. Ela não é exatamente o modelo ou o estereótipo de princesinha da Disney que precisa ser defendida. Pô, a mulher pegou num sabe de luz, errei. Pegou num blaster, cara, e acabou abrindo caminho aí para outras personagens, tipo a própria Ellen Ripley da série Aliens, a Sarah Connor, enfim. Então acostumem-se, aceitem, cara. É o momento das grandes personagens. A gente só tem que agradecer aí pelos idealizadores por dar importância para uma personagem feminina como essa. E já rolam especulações, né, Rodrigo, de que ela seja a mãe da Rey, né, cara? Então, ainda tem muita água para rolar. É lógico, quando sai o primeiro personagem, né, quando viram aquele personagem que parece um almirante, né, com aquela capa branca, com aquela roupa toda branca, é o Tarkin. Já começa, ela é a mãe ela pode ser a mulher do Luke. Então começam a especular algumas histórias mais absurdas, né, como o Kylo Ren era o Luke Skywalker, né, do The Force Awakens. Mas é legal também porque estimula, cria expectativa de quem será, né? E acho que cria expectativa de saber quem é a personagem, né? E o que fim levou, né? Porque não se fala mais dela, né? Agora, Rodrigo, eu como fã, e talvez tu tenha o mesmo sentimento que eu, que bom que ficar só nesse trailer, né, cara? Não precisava vir mais 3 ou 4 aí contando, ou pelo menos jogando todo o filme em cima da gente, né, cara? Olha, a tendência, acho que da Lucas, né, é realmente segurar bastante as informações, né? Então, assim como The Force Awakens, que foi um filme super esperado, tudo foi mantido no mais absoluto sigilo. Então, esses vazamentos, não tem jeito, alguma coisa acaba sempre vazando, né? Pois é. Mas eu acho que o script do outro foi um caso, né? Vazou também, né? E mudou, né? O script, na verdade, ele era um pouquinho diferente, né, do que já tinha vazado, mas eu acho que a tendência da Lucas, diferente dos outros estúdios, né, é realmente manter um pouco mais desse mistério, né, não contar muito do filme, pôr o trailer, mas tipo
não falar muito do personagem. Eu fiquei surpreso realmente com esse trailer semana passada, que era uma coisa que ninguém esperava. Todo mundo esperava, vai sair junto com Guerra Civil. Uhum. É uma especulação, mas de repente, de um dia para o outro, é amanhã. Bom, posto isso, a gente aqui como fã tá muito feliz com o trailer, muito satisfeito e esperamos que pelo menos seja um filme bom aí, que nos agrade os fãs e agrade o grande público para Star Wars, né, continuar aí, que tem muitos filmes já anunciados, né, para os próximos anos. Mas falando de Star Wars, a gente tem que falar das figuras de Star Wars, que o Rodrigo é consultor da Iron, né, para esse assunto. E Rodrigo, agora nessa mesma semana, né, sai o Darth Sidious, tão esperado Darth Sidious no próximo lote da Pisitóis, né, cara? Vamos comentar um pouquinho aí sobre essa primeira wave pela Iron Studios, né? Então, é a primeira. São as primeiras figuras, né, da Iron, é a série 1, né? Que começou, tá até me acompanhando aqui, né? O BB-8, né? Que foi a primeira peça, que é o exclusivo da Comic Con. Que está aqui comigo também. Então, começou por ele lá em dezembro, né, de 2015, e agora já a primeira peça que chega é o Imperador Palpatine, que é o Deluxe, né? O Deluxe é sempre uma peça que tem uma peça a mais, né? Por exemplo. Um adicional, um adicional, exatamente. Que é a cadeira, né? Ele vem com o trono, né? Trono. Assim como o Thanos, né? Que vem também sentado no trono e também é chamado de versão deluxe, né? Então essa seria a peça art scale, né, da Iron Studios, a versão deluxe. As outras peças, né, que ainda devem chegar nesse primeiro semestre, é o Yoda, né? A Leia, né, com aquela roupinha clássica, né, do episódio 4, e o Han Solo de Stormtrooper, né, que realmente ficou bem bacana com detalhes internos do capacete. Então isso é realmente você colocar, né, detalhes, principalmente uma peça tão pequena, né, que é 1:10, e se preocupar, né, com os mínimos detalhes dos adereços do filme. Então essa preocupação da Iron Studios com esse realismo, né, com a proximidade do que a gente vê nas telas, é muito legal. O que é muito legal no Imperador Palpatine é que você vê a textura, né, do tecido, realmente respeita a característica do tecido original. Então, se você olha a peça, você fala assim, nossa, mas é tecido, né? Não, é polistone. Aquilo foi modelado. Então, em se tratando de Star Wars, a gente sabe que existe um padrão a ser seguido pela empresa, né, que adquire a licença do produto, bem rigoroso, né, Rodrigo? Seguindo assim, nos mínimos detalhes, né, aqueles detalhezinhos menores possíveis, tudo isso é observado, né, cara, e respeitado aí pela empresa, né? Eu li uma biografia do George Lucas, que chama George Lucas Skywalking. E aí tem uma frase dele, né, que diz o seguinte, que a gente sabe que ele ficou, né, com a parte de merchandising, né? Ele acabou assumindo isso. E ele fala assim, eu não assumi por causa do dinheiro, eu assumi para não fazerem lixo, né, com os produtos de Star Wars. Então é bem isso, a Lucas, ela é extremamente rigorosa, né? E realmente são avaliados os mínimos detalhes, eles são realmente bem minuciosos, né, com as aprovações, e que é um respeito também com o fã, com quem está adquirindo uma peça de qualidade. Eu não pensem que o fã não observa os detalhes, porque observa, eu sou um que fico cuidando. Mas, Rodrigo, série 1 é essa, a gente agora teve um anúncio essa semana da série 2, aí, que começa muito bem, gloriosa, com o Qui-Gon Jinn, cara. Apenas o mestre do Obi-Wan Kenobi, cara. Protótipo que a gente viu na CCXP e eu já fiquei chorando em cima da peça, cara. Olha, série 2, a princípio, é tudo que a gente pode falar, né, Rodrigo? Sim, é a peça que foi anunciada, inclusive, hoje, né?
Então, e assim, para mim, é um dos personagens mais icônicos, principalmente, eu acho que ainda é um dos Jedi mais importantes, né, da saga. E fora a postura, né, do Qui-Gon Jinn, a importância dele no episódio 1 é fundamental, né? Teoricamente mudou o rumo da história dos filmes, né? Porque foi justamente a insistência dele para se treinar o Anakin, né? Que acabou, lógico, ele se tornou o Darth Vader, mas a história partiu dali, né? Dele ter encontrado, né, o Anakin em Tatooine. E as outras peças que também sairão, né? Nessa série 2, a gente vai ter mais 2 personagens do episódio 7, um personagem no episódio 4. Mistério. Um do episódio 5, né? E o episódio 1, que é o Qui-Gon, que já foi anunciado. Então, nos próximos dias aí, a gente vai ficar sabendo aí quais são as próximas peças. Opa, vamos lá. Vamos acompanhar isso aí. Agora, essa semana eu estava conversando com uns amigos aqui, colecionadores, e a gente falava justamente das peças estáticas versus as peças articuladas, que é uma discussão eterna. Então, o que eu falei é que eu gosto das duas coisas. Eu gosto de peças articuladas e gosto de estáticas, né? Tem figuras, peças estáticas, que, na minha opinião, elas são legais quando a pose escolhida representa o espírito do personagem. Então a gente vê aí, no caso do nosso amigo Qui-Gon Jinn, que é uma pose Jedi, uma pose de altivez, que é como é o personagem, né, como exige o personagem, e é perfeito, é exatamente isso que a gente gosta de ver numa estátua, e se tratando de Star Wars, então é mais do que bom, né, Rodrigo? Sim, eu concordo com você. Lógico, acho que todo mundo começou, né, a ser colecionador colecionando action figure. Então, assim, eu tenho até mais action figures do que status, mas são objetos de colecionismo diferentes, com propostas diferentes, né, com detalhes de realismo diferentes, né. Então, tudo tem seu espaço. Eu gosto das duas coisas também. Mas cada uma tem a sua característica, e por isso, assim, acho que são as duas, né? O legal da Iron é que você tem as peças mais acessíveis, né? E com um nível de realismo, né? Ou como você falou, a pose, né? Porque o que é ser um colecionador, né? Você ter aquela imagem, aquela lembrança daquele teu personagem. E, lógico, uma estátua, ela reflete, né, a personalidade daquele personagem. Então, isso que é muito legal, principalmente na pose do Qui-Gon, né, que te mostra bem aquilo, é ele. Mas, ô Rodrigo, a gente falando aí de Star Wars e Iron Studios, teve mais novidade aí, sendo anunciada nesses últimos dias, né, cara? Pois é, essa semana a gente teve aí a surpresa, né, do anúncio, né, da licença de Rogue One, né, que sai no final do ano, que é o que a gente estava falando do trailer agora. Então, a Iron já está trabalhando, né, nas peças, e a série 1 já está, inclusive, em produção. Então, aguardem aí para o final do ano surpresas, né, com relação a também essa linha de Star Wars da Iron Studios. Muito bem. Que novos fãs de Star Wars, novos colecionadores surjam aí, porque essa coleção vai ser um sucesso com toda certeza, cara. Bom, essa foi mais uma edição do Toy Quest TV, hoje com a presença do Rodrigo Moreno aqui. Rodrigo, que agora fará parte, né, do plantel do Toy Quest, um colaborador aí, que vai começar já a atuar no Toy Quest e deve fazer mais aparições aqui no Toy Quest TV, né, Rodrigo? Cara, é uma honra fazer parte do Toy Quest, até pela seriedade, pelo trabalho que tem sido feito todo esse tempo. Então, para mim é uma honra, né? Agradeço muito o convite e que a força esteja com todos nós. É isso aí, que a força esteja com você também, espectador, e pedimos sempre para você curtir, compartilhar o nosso material, dar um joinha no vídeo e seguir aí conosco, que vai sair muito mais material ainda, e o ToyCast em seguida vai rolar uma nova edição aí, aguardem. Valeu!